Bom dia. Coisa boa a gente se ver, né? Porque às vezes a gente vai esquecendo disso, né? É bom se ver. Bom dia, Mazinho. Você tá bem, cara? Bom. Saudade de todos. Um começo de ano, né? A gente começando esse ano, trazendo uma reflexão. E é muito significativo a gente entender, né, os ciclos, os momentos que a gente vai viver. E principalmente entender as direções que Deus vai nos orientar. E Mateus trazendo aí essa abertura, né, Eclesiastes, é importante a gente entender como Eclesiastes vai chegar a gente, para você entender o que Deus está conversando aqui. Então, Eclesiastes é uma reflexão do Coelê, aquele que reúne. Quem é Coelê? Coelê é o rei, filho de Davi, que vem da linhagem de Davi, que nada mais é do que Salomão. E Salomão escreve esse terceiro livro de um compêndio de 5 da sabedoria do povo de Israel, da sabedoria do judeu. A sabedoria que orienta e vem orientando um dos povos mais antigos da terra. Mas é, às vezes, um povo que ainda não entendeu. Ou melhor, não conheceu. Que às vezes ele até entendeu, mas ele não quis conhecer. E essa é a maior dificuldade nossa enquanto povo de Deus e aquilo que eu queria conversar com vocês hoje. Porque esse mesmo povo que teve um rei, que na sua reflexão sobre ser rei, vira e fala, olha, tudo que o homem faz é vão. Tanto que Eclesiastes é conhecido como um dos livros mais ácidos da Bíblia. Porque a reflexão dele é isso. Olha, tudo que a gente faz é em vão. É um sopro. Tudo é vaidade. Tudo que a gente constrói, todo o esforço que a gente faz, isso tudo é vaidade. E esse homem era um cara que pediu para Deus o quê? Sabedoria. Era um sábio. Que alcançou tudo que a terra poderia dar. Ele alcançou riquezas, ele alcançou amores inatingíveis, ele alcançou palácios maiores do que você poderia pensar. Ele foi o homem, o rei, escolhido por Deus para construir o seu templo aqui nessa terra, e ele construiu. Então esse cara alcançou tudo. E esse mesmo cara que alcançou tudo, no auge da sua sabedoria, diz o que pra gente? Isso tudo é vaidade. Isso tudo é lixo. Isso tudo você pode jogar fora. E essa é uma reflexão que Deus já tinha dado para o povo de Israel. Isso que é interessante, né, negão? Porque assim, você pensa, ele era um fim de uma filosofia que o povo não tinha entendido. E que aí eu queria conversar com vocês hoje aqui, para vocês entenderem o porquê que Salomão chega nesse lugar de ápice da vida humana e fala assim, não, tudo é vaidade. Tudo, não serve para nada. E aí eu queria que vocês abrissem o livro de 1 Samuel, para a gente fazer uma leitura. A gente vai continuar nesse livro, tá? Então vocês deixam aberto. Por quê? Porque hoje a gente vai conversar sobre como Deus foi nos conduzindo a esse lugar e que muitas vezes a gente ainda não entendeu tudo. Então, 1 Samuel, podem abrir... Abram no capítulo 8, de 5 a 7. Tá? Antes da gente ler, eu preciso que vocês entendam o seguinte, aonde a gente está aqui nessa história. Tá? Que hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre a história de que Deus está conduzindo através das nossas vidas e o ensino que Ele queria nos passar. E que o povo judeu ainda não entendeu e a maioria de nós ainda não entendeu. Amém? Então, o povo é libertado lá do Egito. Quem lembra disso? Né? O povo de Deus é libertado do Egito. Como que Deus liberta aquele povo? Levanta um homem, Moisés, insignificante, que não sabe nem falar direito, pede para o seu irmão falar, e Deus conduz aquele povo para fora da escravidão. Então o povo foi libertado por Moisés. Depois do povo ser libertado por Moisés, aquele povo dá um trabalho danado no deserto. Mas dá um trabalho tão grande que um percurso de 4 anos durou 40.
Pensa. Deus podia conduzir eles durante 4 anos, mas teve que conduzir 40 anos aquele povo, porque aquele povo dava um trabalho danado, não tinha entendido nada. Tanto é que essa primeira geração que não entendeu nada, morre no deserto. E aí essa segunda geração, conduzida por Josué, um outro homem insignificante, mas que Deus levanta para conduzir aquele povo para a terra prometida. Então eles cruzam o mar, que era difícil pra caramba, mas Deus abre o mar para eles. Eles não conseguem cruzar o Jordão. A segunda geração vai cruzar aquele riacho, que é um riachinho. Mas o povo tinha medo, que lá tinha gigante. Mas Josué não tinha medo. O que ele faz? Atravessa aquele povo todo para a terra prometida. Na terra prometida, você pensa assim, poxa, o homem foi criado para alcançar a terra prometida, que era um símbolo de um Éden, para voltar para o Éden. E a hora que eles voltam para o Éden, vai ficar como? Bom, não é? Vai ficar assim, não, agora tem todas as condições necessárias para aquele povo viver o que ele precisa viver, não é? Você sabe se ele vive? Não. Aquele povo piora aquilo que não poderia piorar, que era aquele povo do deserto. Aí Deus começa a mandar juízes. Povo para julgar aquele povo e falar assim, gente, vocês estão vivendo errado. Conduz esse povo meu para realmente viver aquilo que eu quero que eles vivam. E Deus vai mandando juízes, um atrás do outro. E vem juízes para todo lado do vento. Até que vem um profeta. E um profeta que não é só um profeta, mas ele também é um sacerdote, que é Samuel, filho de Ana. De uma leitura que depois a gente vai ler o que Ana falou para a gente, tá? E aí Samuel é levantado, começa a conduzir, pastorear aquele povo para eles entenderem o que é viver o reino de Deus. Mas em determinado momento, a hora que Samuel fica velho, o povo chega para ele e fala, olha, os seus filhos aí não vão dar sequência ao que você está fazendo. Seus filhos aí não estão servindo para nada. Então vamos fazer o seguinte, a gente quer viver como o povo vive. Nos dê um rei. Vamos viver como todo mundo vive. Dá para a gente um rei. Aí Samuel olha para aquele povo e fala assim, não é possível. Gastei minha vida inteira ensinando esse povo que não é sobre viver como os outros vivem, mas é a gente viver diferente para que os outros vejam em nós como que a gente vive. E esse povo ainda está querendo viver como todo mundo vive. E pedindo para mim um rei. Será que eles não entenderam que a gente já tem um rei? E Samuel vai conversar com Deus e fala, Deus, não é possível que esse povo não entendeu. E aí olha o que Deus fala para Samuel. Vamos lá? Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Amém? Vocês estão percebendo? Que Deus vira assim, não, pode dar para eles. Porque você não está entendendo, Samuel. Não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Quando eles pedem um rei para governar eles e que eles sejam como os outros povos, eles estão rejeitando a mim, mas dê a eles o que eles estão pedindo. Samuel não fica satisfeito. E aí Samuel, um pouco mais à frente, vai dizer para eles o que um rei significa. Vamos ler? Versículo 11. E aí ele vai dizer sobre o direito do rei sobre eles. Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitões de 1000 e capitões de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas
e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Ouvindo essa palavra, você escolheria ter um rei ainda? Israel escolheu. Israel escolheu ainda ter um rei. E a verdade é que é muito de nós, mesmo ouvindo isso, todo domingo, o que a gente continua? Escolhendo um rei para governar sobre as nossas vidas, que não o Senhor. E aí, vamos lá para o capítulo 10, porque eu quero que vocês entendam quem que Deus constituiu. Porque aí Deus já diz a Samuel, falou, ó, vai vir alguém da tribo de Benjamim, aquela tribo mais insignificante, aquele povo mais insignificante, vai vir até você, um benjamita, e esse é o rei que eu escolhi. Amém? E aí, Deus dá essa palavra para Samuel. Na hora dele ungir Saul, o primeiro rei de Israel, um benjamita. E ele diz, no capítulo 10, versículo 1, Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Repete comigo, por favor. O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Repete para mim, por favor, gente. Tá, então agora a gente vai repetir com mais força, porque para ver se você fala para si mesmo aquilo que Deus tem feito com a sua vida. Vamos lá. O Senhor... Todo mundo entendeu? Tem que falar mais devagar? É que eu tô com medo do filho dele. Ele falou assim, decora um texto aí pra mim. Eu já imaginei seus meninos. Ó, papai quer que você decora aí. Vamos fazer uma coisa, faz um texto todo aí e complica, né? Vamos fazer devagarzinho, fica mais fácil. Isso. A minha versão tá diferente. Vamos lá, todo mundo repete comigo. O Senhor ungiu como líder da herança dele. Ficou mais fácil, eu acho. Quem é essa herança? Israel, o povo de Deus. Amém. Amém. Então Deus não ungiu um rei. Deus ungiu um príncipe, um líder, para ser sobre a sua herança. Quem é a herança do povo de Deus? É o reino de Deus, o templo, as coisas. O povo de Deus. Então Deus ungiu Saul para ser príncipe sobre a sua herança. E a sua herança era o seu povo. Mas Saul ainda é uma figura do povo de Israel. Uma figura só. Vão ter mais figuras. Então aí eu queria chamar alguns amigos aqui para passar vergonha. Tiago, vem cá, por favor. Só para a gente conduzir isso aqui. Então, o Tiago vai representar aqui para a gente. Fica aqui, só para eu poder ir. Isso. Tiago vai representar Saul. Porque Saul era um ensino de Deus para aquele povo. Um dos príncipes que Deus constituiu sobre o povo de Israel. Saul deu certo? Não, deu errado. Todo mundo já sabe, não sabe? Porque Saul não entendeu que Deus era Deus. E ele começou a negociar com Deus, fazer uma trambica ali, para ver se dava certo, até que ele é desconstituído como rei. E aí Samuel vai lá e derrama azeite sobre um outro rei. Vem cá, Mazinho. Que é Davi. Então fica aqui. Então Davi é o segundo rei de Israel. Enquanto o primeiro representava a força física, porque Saul era bonito, vocês estão vendo, Saul era bonito, alto, forte,
Davi era fraco, feio e insignificante. Amém? E pequenininho. Entendeu? Então, mas Davi era um homem segundo o coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um cara bonzinho? Não. Porque Davi chorou, inclusive, quando Saul, que o perseguia para matar, morreu. Ele chorou até por Saul. Ele chorou por Jonathan. Ele era um cara que tinha entendido que o povo era sua herança. Só que ele ainda tinha um pensamento de rei. Tanto que na hora que ele quis tomar uma moça que ia casar, que era o seu direito, tá? Samuel já tinha falado, o rei vai poder tomar a moça que vai ser dada em casamento e se deitar com ela. Beleza? Mas ele ainda tinha um pensamento de rei. Então ele foi lá, tomou Betseba, fez um filho e foi lá e matou o seu amigo, que era o esposo dela. Então ele ainda era cruel. Porque não bastava ele tomar a mulher no dia do casamento. Ele queria tomar a mulher para si. E aí ele teve que matar seu amigo. Então ele ainda era cruel. Saul era cruel, Davi também era cruel. E aí, por fim, vem o terceiro rei de Israel. Vem cá, Rafa. Você mesmo. Você representa a sabedoria aqui pra gente. Tá? E aí o Rafa representa o filho de Davi com a Betseba, o filho do direito de Davi sobre Betseba. E aí, esse aqui é o Salomão, o Coelê, que escreveu o Eclesiástico pra gente. Ele tem tudo que precisava, tá lá, ó. Fez tudo. Casou, porque esse menino aqui casar com aquilo ali é um milagre, todo mundo vê, né? Todo mundo sabe. Então ele conquistou mais do que ele poderia, conquistou tudo que ele poderia. As filhinhas lindas, que eu não sei como que saiu linda, né? Porque graças a Deus puxou só a mãe. E aí Salomão vai representar o rei que alcançou tudo, toda a sabedoria. Era um sábio. Adiantou? Não. Sabe por que não adiantou? Porque no fim de Salomão, aquilo que era a conclusão do trabalho que eles fizeram, aqui ainda era tribos, certo? Aí vem um rei e constitui um povo. E aí este povo aqui vai ser um povo dividido. Salomão é tão ruim no seu trabalho que em vez dele terminar a edificação de um povo, ele divide o povo. E o povo pós-Salomão vai ser dividido. Por quê? Porque ele não tinha filhos para entender o mínimo. Salomão não gerou nenhum filho. Salomão gerou riquezas, gerou todas as coisas, mas não gerou um filho. Então, aí isso aqui é para a gente entender o seguinte, tá bom, gente? A força humana vai gerar alguma coisa? Nada. Saul, pode ir embora, que você não serve para nada. Você só é bonitinho. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um príncipe. Adiantou alguma coisa? Nada, pode ir embora. Você já era pequeno, não serviu para nada mesmo. Aquele cara que alcançou todas as coisas, um sábio, um cara pleno. Adiantou alguma coisa? Não, pode ir embora também. Então Deus ensinou que as nossas forças não serviriam para nada. Deus ensinou que ter um coração sensível, sem amor, não serve para nada. E Deus ensinou que o sábio e a sabedoria, sem o amor, não serve para nada, gente. Para nada. E aí, como que começou essa história? Que aí eu queria ir lá com vocês para ler o cântico, a oração de Ana, a mãe de Samuel. Porque o livro de Samuel começa com essa oração. E essa oração era o lugar que Deus queria que aquele povo alcançasse. E eles não alcançaram ao longo da história. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 2. Samuel, capítulo 2. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação.
Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque os do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Então vamos repetir aqui comigo, vou fazer devagar, como o Mateus assim me brigou aqui comigo, graças a Deus. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Amém. E aí ela termina. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Repetimos, porque o homem não prevalece pela força. E ela continua. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém? Então, Ana ensina 3 coisas para a gente. Deus exalta os humildes. Não tenham orgulho do que você faz, porque Deus exalta os humildes. Sabe o que ela também ensina? Que a terra pode ir para mal que for. Pode ficar ruim as coisas. Pode ficar tudo ruim. Mas Deus continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. E sabe como que ela termina? Com a promessa. Qual que é a promessa? Que Deus vai exaltar o seu ungido. Que vai vir um rei sobre todos nós. E aí parece que essa história não tem a ver com a gente. Uma história que desde o começo, uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher estéril, que clama a Deus um filho e recebe Samuel. Parece que essa mulher continua cantando e o nosso coração continua não acolhendo aquilo que ela está ensinando. Primeira coisa, seja humilde. Enquanto a gente entender que a nossa força é capaz de produzir algo, o nosso coração ainda não vai ser uma terra fértil. Porque a humildade não tem a ver com, eu vou abrir mão de todas as coisas. A humildade tem a ver com um coração humilde, um coração arado, uma terra úmida, que tem humus. Essa é a raiz da humildade. Um coração pronto para ser ensinado. Um coração que não acha que já sabe todas as coisas. E esse é o primeiro ensinamento de Ana, de uma história que 3 reis não entenderam nada. E que continuam achando que vai ser pela própria força que vão resolver as coisas. Ou que vai bastar chorar, ser sensível para resolver as coisas. Ou que toda a sabedoria seria capaz de dar todas as coisas. Mas não entendeu o básico de um coração humilde. Porque sem esse coração humilde, a gente vai continuar derramando azeite sobre cabeça de reis que acham que é dominar todas as coisas da terra, que darão a eles a segurança necessária. E não constituir reis que entendem que são príncipes sobre essa terra e que herdaram, que a herança deles é um povo. E Paulo entendeu isso. E aí é por isso que em 2 Coríntios Paulo vai escrever, olha,
Eu poderia gloriar de um homem que foi levado 14 anos atrás a subir no céu, ver Jesus e voltar nessa terra. Eu poderia me gloriar do que fosse. Mas sabe o que verdadeiramente é? Que quando eu me fiz fraco, foi que o poder de Deus foi conhecido na minha vida. Então toda a nossa história, todo o nosso andar, todo esse caminhar nosso nesse ano, precisa compreender que tudo começa num coração ensinado, num coração humilde. Esse coração humilde vai ser capaz de, como Mateus leu, suportar todos os tempos. O tempo bom, o tempo ruim, as coisas boas, as coisas ruins. Todas essas coisas não irão alterar quem eu sou. Amém? Aleluia. Esse mesmo Espírito, Rafa, é Jesus que vai ser como ele é o princípio e o fim, ele vai ser a chave da gente poder olhar a vida nessa outra perspectiva. Um povo que clamava por um rei, agora recebe o rei que clamava. E é interessante a gente perceber como Jesus vai solucionar algumas coisas, mesmo não sendo tão resolutivo para o povo. Jesus é o rei que vem para a humanidade, mas não consegue cumprir a expectativa do povo. O povo que caminhava com Jesus, os próprios discípulos de Jesus, caminhavam com Jesus achando que ele iria solucionar o problema de todas as coisas. A expectativa do povo em Jesus era que Jesus o quê? Que Jesus iria governar sobre a terra. Mas a história do evangelho do Cristo passa por um outro viés. E aí nós vamos entendendo o que Deus quer falar e continuar a falar essa manhã. Eu queria que a gente lesse lá, a gente pulasse agora de Samuel lá para Mateus, ali no capítulo 8, no versículo 18. E eu queria ler esse texto com vocês e a gente vai compreender aquilo que Deus está querendo falar de diferentes formas, de duas realidades diferentes, mas nessa mesma palavra. Capítulo 8, versículo 18 diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entretanto, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez completamente bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou do outro lado, da região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Rapidinho aqui, eu queria ler tudo, mas eu tenho que parar. Em nome de Jesus, quem estava aqui domingo passado, a gente conversou sobre as duas leituras, né? A leitura hebraica e a leitura grega, da vida e do texto. Tem hora que a gente vai lendo o texto, a gente acha que foi assim, pá, 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 toda hora, o tempo todo, e aí viu, e a gente às vezes esquece de perceber a riqueza que tem no texto, a riqueza que tem na história. Não é simples assim, né, Luiz? A vida não é desse jeito, assim, acontece aqui, veio, Jesus olhou e pá, pá. Os evangelhos vão contando alguns detalhes diferentes, mas eu queria que você prestasse muita atenção no que Mateus está narrando, e aquilo que está falando é para além daquilo que o texto também está trazendo. Então, os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar. Porque tem outro texto, Lucas vai dizer que teve um diálogo aí. Jesus conversa com esses caras.
Jesus olha para os caras e fala o seguinte: qual é o seu nome? E aí eles respondem o quê? Legião, porque somos muitos. E aí Jesus vai e expulsa para mais. Então, eu só estou lendo aqui e parando nesse ponto para você entender que tem coisa para além. Tem coisa que a gente precisa meditar mais tempo. Mas aí o texto, o Mateus, de uma forma genial, ele vai trazer essa descrição do texto. Os demônios imploravam Jesus: se nos expulsas, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Vocês lembram, né? O pessoal era tão violento que não dava nem para passar no caminho. Uma palavra dessa tem que chamar a cidade toda para ver que agora no quesito segurança está tudo certo ali. Jesus resolveu um problema social. Ué. Pensa você que é pai e mãe. Pensa você que pensa Brasil. Segurança. Prefiro ir para os Estados Unidos que lá é seguro, as crianças podem ir. Pensa você aí que pensa segurança. Jesus resolveu o problema o quê? Social também, ué. Agora a criança podia brincar naquele lugar. Você ia ficar feliz? Os caras que cuidavam do porco iam lá na cidade, falavam: ó, liberto. Pô, a estrada lá tá, ó, de boa. Vamos colocar uma brinquedoteca para as nossas crianças. Tá tudo certo agora. Vamos ver o que aconteceu. Toda a cidade, não é alguns, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Pensa nessa cena, pensa nesse momento. E, quando viram, suplicaram-lhe que saíssem do território deles. Eles expulsaram Jesus. O libertador foi expulso. Isso é muito louco, porque tem tudo a ver com a gente. E eu quero conversar com você lá desde o início do texto. Quero conversar aqui com possibilidades de sermos discípulos desse Jesus. Nesse coração de ensino, nesse coração de entender que está para além da força, que está para além daquilo que eu posso realizar, está para além do meu intelecto, está para além do meu cabedal, da minha cosmovisão de mundo, do meu network, da minha construção, do meu capital intelectual. Para além disso, tem um lugar. E esse lugar é interessante. Porque quando as pessoas procuravam Jesus, tinha dois tipos de pessoas que procuravam Jesus. Uma procurava Jesus pelo poder. Falava: eu quero ter esse poder que você tem. As pessoas tocam nas suas vestes e elas são curadas. Pensa, Jesus arrumou um problema gigante para ele, que a Bíblia vai dizer que Jesus pediu os discípulos para arrastar o barco. Por quê? Porque as pessoas tinham entendido a parada. Se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Então o que Jesus falou? Não, arrasta o barco, e aí o barco é de longa distância, Tiago, agora eu posso ensinar. Para que no meu ensino, na minha palavra, vocês possam ser libertos. Para que agora na minha palavra, que é vida, vocês possam agora pensar uma perspectiva diferente da vida e da realidade humana. Jesus agora tinha um povo que buscava Jesus por aquilo que ele podia fazer. Então, eu quero tocar Jesus porque eu quero ser curado. Tinha esse povo vitimizado. Falou: não, Jesus, olha que louco isso aqui. Tem aquela galera que não tinha o nome. Era o leproso. Tinha aquela galera que não tinha o nome. Era aquela do fluxo de sangue. Pensa, a pessoa não tinha dignidade humana, não tinha um nome, ela tinha o nome da doença dela. E muitos desses, por causa desse movimento Jesus, desse fator Jesus de ser, as pessoas agora começavam a não perguntar a Jesus quem era, mas perguntar o que Jesus podia fazer para elas. Agora a relação com Jesus não era mais: quem é você? Nos diga, fale, pregue, compartilhe das histórias, fala quem é você, porque talvez conhecendo quem é você, eu tenho uma outra realidade de vida. Não. Aqueles que não tinham mais nome, que o nome era lepra, aquelas que não tinham mais nome, que eram as inférteis. Eu sou aquela que não pode dar filhos. Eu sou aquele eu sou o mentiroso. Aqueles que agora traziam para si não mais quem eram, mas o nome da necessidade, chegavam para Jesus não querendo saber quem Jesus era. Por isso que a multidão vinha até Jesus. Não é porque Jesus era muito, não, é porque Jesus curava. É que Jesus libertava. É que Jesus mudava histórias. Então a multidão vinha, Jesus se recuava ali naquele barco. Para quê, meu irmão?
para ensinar para o povo. Tinha aqueles que queriam poder para ser os caras. Ó, Jesus, faz meu nome. Me ensina aí, transfere aqui, ó, pá, que eu quero curar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Se o Senhor faz, eu posso fazer. Ué. Gente que vai até Jesus para ganhar poder. Vocês não conhecem tanta gente assim, né? Que vai se encontrar com esse Jesus para ter mais poder, para ter mais domínio. Gente que não pensa mais em ser um. Tem gente que quer ser único. Vai até Jesus para buscar poder, não para ser um com a família de Cristo, mas para ser único. Para que através do poder dele ele não tenha mais irmãos. Ele não sirva mais as pessoas, ele domine as pessoas. E o propósito de Deus nunca foi dominar, sempre foi emancipar. Jesus não dominou ninguém, Jesus emancipava. Mas é interessante que o texto que a gente leu, quero ser bem objetivo no texto aqui, que algumas pessoas chegavam para Jesus. E nessa palavra do Rafa, e talvez ao seu ano, buscando a Deus uma direção, buscando a Deus uma palavra, tentando, talvez você veio aqui para ouvir isso, que não é o seu poder, não é aquilo que é as suas forças, mas eu quero que você preste atenção num negócio. Chegou o mestre da lei. Mestre da lei é o quê? Aquele que estudava, aquele que queria ter o poder de ensinar como Jesus ensinava, com a autoridade que Jesus ensinava. Chegou e falou o seguinte: Jesus, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. O que Jesus responde para ele? Olha que louco. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus está olhando para ele e fala o seguinte: ó, o poder que você está querendo de mim não vai te dar as melhores casas. O poder que você está querendo de mim, aquilo que você está querendo de mim, não vai te dar aquilo que você acha que você quer, não. Se você está achando que com o poder que você pode receber de mim, você vai ter tantas coisas, não. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E Jesus aqui não está sendo metafórico, Jesus não está sendo aqui usando uma expressão de linguagem. Jesus foi aquele que foi expulso de casa. Os seus irmãos expulsaram ele de casa. Falou: você é louco. Se você não tem, você não pode usar o seu poder para transformar isso em dinheiro e bens para o nosso povo, sai fora. E aí Jesus teve que, da linha de Nazaré. Jesus estava morando de casa emprestada. Jesus morava com a sogra de Pedro, porque nem Pedro mais tinha casa, porque quando eles deixaram tudo para seguir Jesus, agora eles foram o quê? E aí o texto anterior vai falar isso, né? Que Jesus entrando na casa da sogra de Pedro. Se Paulo diz que é honra receber anjo em casa, hospede bem. Está aqui uma casa que hospeda as pessoas. Paulo vai dizer o quê para vocês? Hospeda bem, porque às vezes você está hospedando o quê? Anjo. Paulo fala isso. A sogra de Pedro, ela além. Ela ensina outra hospitalidade. Hospeda bem, porque talvez você está hospedando quem? O Filho de Deus. Está aqui Jesus dizendo: eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Eu faço esse trem tudo aí, mas eu não tenho uma casa de condomínio. Eu não tenho um investimento. Eu não comprei nem meu lote lá no cemitério ainda. Eu não vou nem perguntar quem já tem lote no cemitério aqui, que é um investimento bom também. Jesus falou: não tenho. Então o que você está buscando de poder para mim não é sobre essa lógica. E aí depois vem outro dizendo o seguinte: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Porque a palavra que Jesus estava falando, o pessoal foi entendendo. Falou: não, deixa eu voltar lá em casa, sepultar meu pai. E aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: você quer o quê? Você quer herança? Você quer o quê? Você quer a tranquilidade de quem vem me seguir, mas ter o dinheirinho guardado ali, caso não dê certo? Você quer ir lá despedir do seu pai para quê? Para buscar suas garantias? Aí Jesus responde para ele: siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O povo que caminha comigo não vai em direção àquilo que é garantia nenhuma. Você quer ir lá o quê, rapaz? Garantia não tem nada a ver com a minha vida é sacrifício. E Jesus continua a história. Ele entra no barco, seus discípulos seguiram. É interessante porque agora é os seus discípulos. Essa galera que falou assim: não, eu vou te seguir, eu quero te seguir, eu largo tudo, não foi com Jesus. E Jesus atravessou o mar. Para encontrar quem, gente? A gente leu? Para encontrar quem? Os endemoniados. Presta atenção nisso. Antes de um descarrego forte como que foi, de uma libertação como essa, você acha que não tem, o mundo espiritual não trabalha? Pelo amor de Deus, gente. Naquela região ali, naquele mar, nem onda de mar tinha. Mas naquele dia, por isso que os discípulos ficaram loucos, porque eles eram acostumados com aquele lugar, sabiam que aquilo ali não era normal. A Bíblia vai dizer, e a gente leu aqui,
que de repente, porque não era comum, de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, o quê? Dormia. Jesus estava começando a ensinar o povo dele aqui, e ele já estava começando a ensinar para os seus discípulos. Os discípulos estavam ouvindo que ele estava conversando com esses outros discípulos. Não é o poder. Para com esse vitimismo. Não é a sua doença. Eu quero te dar um nome. E o seu nome vai revelar outras coisas. Não se achegue a mim como aquele que quer alguma coisa, mas queira conhecer de mim. Que sou o Deus que cura também. Que liberta também. E aí, olha que legal isso aqui. A tempestade vem, os discípulos desesperados acordam Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que na tempestade Jesus o quê? Dormia. Por quê, Mateus? Porque fé não é para acalmar a tempestade. Fé é para aprender a descansar. Jesus não é preguiçoso não, meu irmão. Jesus não é negligente não. Jesus só estava ensinando os seus discípulos o quê? Que fé não é para acalmar sua tempestade. Talvez lá, Abel, você está vivendo uma tempestade. Pensa, uma amiga sua está vivendo uma tempestade. Não, mas você precisa de fé para atravessar. A fé não é para atravessar a tempestade. Fé a gente tem que ter para descansar. Eu sei que isso é difícil aqui no nosso meio, mas nós vamos repetir de novo. Fé não é para acalmar a tempestade. Fé é para quê? Descansar. E Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos. Por quê, Mateus? Porque Jesus quer nos ensinar, Jesus quer revelar que quem precisa de milagre, aqui na Sal da Terra Famosa a gente ensina muito isso, a gente ouve muito isso aqui. Milagre é para quem, gente? Para quem não crê. Milagre é para quem não crê. Você não precisa de milagre. Os discípulos precisavam do milagre ali? Não precisava não. Os discípulos precisavam o que ali? Descansar. Descansar. É louco, né? Porque nas tempestades da nossa vida a gente quer saber como é que nós vamos resolver. A gente até clama ao Senhor. Senhor, me ajuda aqui. O que o Senhor faria? E ele está lá o quê? Descansando. Fé não é para acalmar tempestade. Fé é para nos ensinar a descansar. Eu não estou dizendo aqui para um preguiçoso para uma preguiçosa. Eu estou dizendo para todos aqueles que estão vivendo debaixo da vontade de Deus. E começa a entender que no caos da vida, Tiago, eu não sou aquele desesperado para ser resolutivo. Mesmo sabendo, é por isso que Jesus coloca essa cena muito, muito linda e clara, no lugar que eles sabiam mexer, no mar que eles já conheciam, num sistema geográfico e de temperatura, de tudo que os discípulos já conheciam. Eles pescavam ali muito tempo, mas Jesus faz o caos acontecer. Por quê? Para mostrar que ele é grandão? Para ouvir no final o que os discípulos falavam? Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? É para isso que Jesus fez, gente? Não. Isso não é positivo para os seus discípulos. Jesus queria ensinar a eles o seguinte: homens de pequena fé, por que vocês são tímidos? O que Jesus queria dizer para eles? Por que vocês não estão dormindo comigo? Você está vendo eu desesperado? O filho do homem, você está vendo eu desesperado? Não. E por que estava acontecendo? Lógico, eles iam encontrar com um nível de batalha espiritual muito forte, expulsar vários demônios que iriam pegar as manadas e iam matar as manadas. Então tinha que ter um caos ali, é ou não é? Quando aquele e aquela que vive a vontade de Deus está indo em cumprimento do propósito em favor do outro, que era o que Jesus estava atravessando em favor do outro, veio o caos, vem a tempestade. Ou você acha que, sei lá, indo ajudar uma amiga sua, libertar uma amiga sua, pensa, processo de libertação de uma amiga sua, você acha que a sua vida vai estar tranquila? Você acha que as coisas vão acontecer de boa, você indo lá libertar uma cativa? Você acha que o diabo não estava trabalhando ali, meu irmão? Os capetas ali, antigos ali naqueles caras, ligando para os outros capetas, falando assim: e aí, como é que está o trabalho aí? Fala: rapaz, o mestre está dormindo. Como assim? A tempestade? O mestre está dormindo, está dormindo. E os discípulos? Os discípulos é de boa, está tudo desesperado. Ué. Você em favor do outro, cumprindo o propósito de Deus em favor da libertação do outro, meu irmão, vai vir o caos na sua vida. Vem a tempestade. Mas você precisa agarrar com quem? Com o mestre. Quando vem a tempestade, presta atenção no que eu estou falando. Quando vem a tempestade, onde eu estou em favor do meu irmão, cumprindo o propósito de Deus, aí você pode o quê?
descansar. Você não precisa ter fé para parar a tempestade. Você não precisa ter fé para falar, vento, descansa, dorme. Por quê? Porque aí a gente começa a entender, nesse coração ensinável, o que a gente precisa ter para esse ano. Primeiro, entender qual que é o tipo de fé que você tem. Qual que é o tipo de fé que você tem? A fé que tem o poder? Não, eu tenho fé para ter o poder para resolver as coisas? Ou a fé para você poder descansar? Qual que é o tipo de fé que você vai encarar para esse novo ano? A fé de quem aprende a descansar em meio à tribulação? Ou a fé que quer ter o poder para resolver? Fala, Jesus, me empodera com o teu grande poder e... Será? Mas será que não é dessa fé que a gente às vezes ora? Senhor, eu preciso disso aqui para resolver isso aqui. Se eu não resolver isso aqui, a Bíblia vai dizer, meu irmão, lá em Hebreus, que quem creu entrou no descanso de Deus. A fé é para descansar. A fé é para entrar no descanso, Mazinho. É na segunda-feira, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado e é no domingo. É o Shabá, é o sábado de Deus. Creu. Então você vai sair daqui com fé. Fé de quem creu, fé de quem descansa. O pau pode estar torando, eu descanso, porque eu creio, tenho fé. E aí a gente começa a entender se a obra da fé, se a obra da fé não é para acalmar a tempestade, ela é para quê então? É para libertar o ser humano. Então Deus colocou fé na vida do Senhor para quê? Para libertar outros e outros, até o seu último fôlego. Não é uma fé para você poder resolver os problemas. Não é a fé que você tem para poder deixar tudo certo antes de ser promovido à eternidade. Não. É a fé de libertar outros. E isso é muito legal, porque a gente começa... Domingo passado a gente aprendeu com a Sofia, quem esteve aqui domingo passado, ouviu a Sofia compartilhando sobre aquilo que é real. A gente começa a ter uma visão de realidade. A gente começa a entender que as tempestades da vida não é um obstáculo, não. É o caos frente àquilo que eu vou viver em Deus. Eu não olho mais a tempestade como aquela que vai me matar. Eu não olho mais o caos dizendo o seguinte: acorda, Jesus, porque senão nós vamos morrer. Não. Quem tem a visão na eternidade não consegue encarar esses momentos em agora eu vou morrer. Não. Agora eu vou o quê? Eu vou dormir também, ué. Ele está dormindo. E é muito interessante isso, porque quem tem fé descansa, dorme. Quem tem fé dorme. Ah, mas a minha empresa é que você não sabe, os funcionários que eu tenho. Quem tem fé dorme. Não, Mateus, mas eu estou criando um pepino. Quem tem fé dorme, porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Então quer receber? Está precisando? Então o que você precisa fazer? Dormir, meu irmão. Vai dormir. Não é como um preguiçoso que está com insônia, não. Vai descansar em Deus. E aí a gente começa a entender também, naquilo que o texto trabalha para a gente, o nosso valor, os valores. Quais são de fato os nossos valores? Porque esse texto aqui fala muito da gente. E agora aqui a maioria dos nossos empresários, empreendedores, você está empreendendo lá, eu estou empreendendo lá também, vários empresários aqui, uns começando, outros já têm já carreira, uns que pegaram a herança e fizeram dobrar, outros pegaram a herança e diminuíram. Tem de tudo aqui nessa igreja, amém? Tem de tudo. Mas a maioria dos empreendedores aqui, na sua grande máxima de maioria. Isso tem muito a ver com a gente. Por quê? Porque em Jesus a gente começa a entender que a fé é para descansar, não para ter poder. Em Jesus a gente entende agora que eu não vou a Ele perguntando aquilo que Ele pode fazer para me salvar, ou aquilo que Ele pode fazer para eu poder mudar, aquilo que eu posso fazer para a minha condição ser uma condição diferente. Não, nele eu entendo o meu nome e a partir disso eu faço. É por isso que até um doente, até um leproso que se encontra com Jesus e ouve de Jesus quem Jesus é liberto de uma consciência, até com a lepra consegue cumprir o projeto de Deus. Porque morrer todos nós vamos, amém? Todos nós vamos. Seja na lepra ou não, seja na sua doença ou não, nós vamos morrer de qualquer jeito. Mas tem uma parada aqui que me intriga e eu quero deixar para o seu ano também. Em Jesus, com coração ensinável, na convicção das gerações, a gente precisa entender onde está o nosso coração, qual é o valor que a gente tem, se é nas coisas ou nas pessoas. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele era aquele que não se hesitava em atravessar o mar, mesmo com tamanha tempestade, dormindo, e encontrar os endemoniados e libertar aqueles homens. A grande dificuldade nossa
E essa é uma dificuldade muito forte, que para os samaritanos ali que Jesus encontra, o valor deles estava no patrimônio. Em Jesus, o valor deles estava nas pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta. O seu valor está em quê? Nos patrimônios ou nas pessoas? Porque a cidade inteira vai encontrar Jesus e vai dizer o seguinte: vaza daqui, vai embora daqui. Porque os capeta lá não aguentava, os endemoniados lá que a gente nem passava perto, tamanha violência nós aguentava, porque eles não mexiam no nosso patrimônio. Mas o Senhor expulsou ele, nós não estamos nem aí para isso não, mas o Senhor fez a gente perder o patrimônio. Eu quero te perguntar real mesmo, você está com Jesus até onde? Você está disposto para Jesus libertar uma pessoa, ele acabar com o seu patrimônio? Para libertar aquele e aquela que caminha com você, ele precisar expulsar os demônios e colocar os demônios tudo no seu patrimônio e acabar com o seu patrimônio. Você está disposto? Por isso que eu estou te perguntando, não é valor que você aprende no coach, não, meu irmão. É Bíblia, Evangelho. Seu valor não é os valores, o valor da família, o valor... Não, tá, amém. Vamos para cá agora. Se Jesus precisar libertar um ser humano, e para libertar esse ser humano, ele expulsar os capeta tudo dele para o seu patrimônio, você está disposto a perder tudo para libertar uma pessoa? Se você pensou 10 segundos, talvez você está precisando rever onde está o seu coração. Jesus expulsou os capetão tudo lá, para os porquinhos. E os porquinhos foram embora. E os caras falaram o seguinte: não serve para você ficar aqui. Vai embora. Eu fico perguntando se nós não estamos expulsando Jesus. Porque quando vem a tempestade, a gente fica doido. A gente fala que a gente vai morrer. Quando vem o caos, a gente fica perturbado. Quando Deus liberta algumas coisas, depende de nós, mais que a gente fica... De fato mesmo, nós estamos dispostos a viver esse negócio? Você está disposto a perder o seu patrimônio em favor de uma vida? Do seu casamento? Dos seus filhos? Pais aí, você está disposto? Para expulsar os demônios, tudo. A opressão, tudo. Você está disposto a perder o seu patrimônio? Eu estou falando de patrimônio aqui, porque a Bíblia fala de patrimônio. A Bíblia fala de porco. E olha que era porco, hein? Que meu sogro não escute isso, né, Rafa? Meu sogro tem um frigorífico só de suíno. Era porco. Para aquele tempo, para aquela religião insignificante. Eu queria que você pensasse nisso. Jesus usa o que tiver, meu irmão. Jesus usa o que tiver na frente. Essa é a real. Vamos ser real aqui um com o outro. Jesus usa o que tiver na frente para libertar uma pessoa. Se sua mansão estiver lá na frente, ele vai usar a mansão. Se sua empresa estiver na frente, ele vai usar a empresa para libertar um. Esse é o nosso Jesus. É por isso que as palavras dele são pesadas. É por isso aqui que alguns não conseguem caminhar com ele. Opa, nós vamos até aqui. Agora, o meu patrimônio aí, você não sabe o que eu passei para conseguir isso aqui. Jesus, eu quero te seguir. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Onde reclinar a cabeça? Qual o valor para nós? O patrimônio, as coisas ou as pessoas? E aí eu quero encerrar esse momento perguntando para você: que discípulo que você é? Você é o discípulo que quer ser curado? É aquele que chega, aquele que é utilitarista mesmo, que chega para Jesus e fala o seguinte: Jesus, eu preciso ser curado, Jesus, eu preciso disso aqui, Jesus, eu preciso... Você é o discípulo que quer ser curado? Você é o discípulo que quer que Jesus reparte poder com você? Pois eu quero ter o mesmo poder que você. Mas tem o terceiro discípulo. É aquele que vai até Jesus só nas emergências. Jesus, nós vamos morrer. Acorda, nós vamos morrer. Mas não via o que o mestre estava fazendo. Talvez você é um discípulo bom. Olha, Jesus, eu vou te seguir aonde você for. O que você fizer, o que você falar, eu vou falar. O que você fizer, eu vou fazer. Mas eu vou te chamar mesmo nas emergências. Tá bom? Terceiro discípulo. Mas tem o quarto discípulo também. Qual que é o quarto discípulo, irmão?
Aquele que olha para o mestre dormindo e vai o quê? Vai descansar. Que é um homem de fé. Que é uma mulher de fé. Talvez você precise no seu ano, meu irmão, não é tanta coisa, não, é só fé. É por isso que a fé do grão de mostarda, ele tem poder de transformar uma realidade. Sabe por quê? Porque com essa fé do tamanho do grão de mostarda, agora você o quê? Descansa. Vem o caos, vem a notícia ruim, você descansa. Vem a notícia boa, o fator lá, o mercado subir, você descansa. Você não desespera. Esse pode ser o nosso coração esse ano. Essa pode ser a sua fé esse ano. E o Senhor nos convida, com o coração ensinável, ultrapassando as gerações de grau de poder, entrar nesse lugar de dormir com Jesus. As pessoas vão olhar para você, mas não é possível que você está assim. O caos na sua família, o caos na sua vida, você está... Eu sou aquele que vejo o meu mestre fazer e faço. Se Jesus dormia, porque ia trabalhar pesado para expulsar uns demônios, eu também vou dormir. Talvez você não está dormindo, sabe por quê? Porque você não está indo em direção a ninguém para libertar. Talvez a sua insônia vai ser explicada agora. Talvez você não está conseguindo dormir porque de fato a sua vida não está indo em direção a ninguém. Está indo em direção aos seus projetos, ao seu projeto de poder, ao seu projeto de ser único, não de ser um. Talvez você está precisando, meu irmão, é buscar a direção de uma outra pessoa, libertar outros e outros. Porque aí você vai dormir. Mas você vai dormir descansado, como alguém que tem fé. Nós vamos viver algo aqui de alguém que tem fé. Nós vamos ceiar. E a ceia só consegue ceiar quem tem fé. Quem consegue descansar. Porque quem consegue descansar? Aquele que creu e por isso descansa. Aquele que, o Hebreus vai dizer, quem crê, entra no descanso do Senhor. Então os irmãos estão distribuindo aí o cálice e aí o pãozinho, o biscoitinho nosso, para a gente entender o que, Mateus? Nós vamos começar o nosso primeiro domingo, entendendo o que? Todo aquele e aquela que creu na palavra de Jesus, aquele que disse o seguinte, vocês vão fazer isso até que eu retorne. A gente só consegue ceiar, meu irmão. Você só consegue ceiar com a gente quando você começa. Eu estou falando assim, tomar o vinho e comer e repartir o pão, todo mundo consegue. Mas ceiar a ceia do Cristo, só quando você está disposto a entregar tudo que você tem, em favor de libertar os nossos irmãos. É por isso que Deus enviou o seu único filho. Deus enviou o seu maior patrimônio. Por que Deus manda o seu maior patrimônio? Para dizer o seguinte, você está fazendo conta do seu patrimônio? Deixa eu fazer a minha primeiro. Eu vou enviar meu único filho. E aí Deus Pai envia o único filho, que é o maior patrimônio dele, para dizer o seguinte, o meu patrimônio eu dou em favor de quê? A esse estande demoniado que tem no mundo aí que nós vamos libertar. Então Jesus é o patrimônio maior de um Deus que entregou o seu patrimônio maior para libertar quem? Eu e você. É por isso que a gente ceia hoje. Porque o maior patrimônio de Deus Pai foi vertido, foi colocado para jogo, sacrificado, sofreu as maiores dores, se entregou até entregar o seu próprio sangue em favor de endemoniados como eu e você. O patrimônio maior. E só para a gente não perder, todo mundo pega aí, né? Está todo mundo já servido? Quem falta? Até levanta a mão para eles saberem. Para quem falta entregar. Quem não recebeu? Todo mundo recebeu? Então olha bem para isso aí. Olha bem. Porque esse aí, como o Mateus está falando aqui para gente, é o quarto rei que você tem que abrir mão. Que é Jesus. Jesus, ele não veio para ser um rei, como a gente imaginava. O maior problema dos discípulos é que eles ainda achavam que Jesus ia constituir um reino que pudesse vencer os romanos. Um rei maior que o César. Esse era o maior problema dos discípulos. Porque eles ainda queriam fazer de Jesus o rei do povo de Deus. Sabe por que Judas traiu Jesus? Porque antes de tudo, Jesus traiu a expectativa de Judas. De que Jesus ia salvar aquele povo. Como?
vencendo o outro povo. Mas não. Jesus veio para que com isso aqui, com seu corpo, com seu sangue, todos nós, fôssemos feitos filhos de Deus. Por isso que Apocalipse vai terminar, João, tendo uma visão e dizendo, olha, o amor de Deus, tudo isso que Deus entregou para que vocês fossem príncipes e sacerdotes. Que vocês assumissem como herança de Deus o meu povo. E sobre o meu povo, vocês pastoreassem. Então esse pão, esse vinho, não é para garantir de que Jesus é o seu rei. Mas é que para que você hoje seja um príncipe capaz de revelar o verdadeiro rei que é o nosso Pai. Amém? Aleluia. Amém. Você pegou o seu cálice aí, né? Vamos ficar de pé. E você vai repartir o cálice, ou você vai trocar o cálice com alguém, mas você não vai só trocar, não. Você vai olhar no olho dela e falar o seguinte: fé de quem descansa, meu irmão. Essa é a minha palavra para você. Descanso no eterno. Não troca só com o seu cônjuge ou com o seu amigo aí, não. Troca com alguém que às vezes você nunca viu, não sabe nem o nome. Pergunta o nome dela. Qual que é o seu nome, irmão? José. José é fé de quem descansa. Porque Jesus repartiu o pão antes de ser sacrificado. No momento de maior caos do cristianismo. No maior caos da história de Jesus, que é o sacrifício. Ele trocou o cálice, ele repartiu o cálice, ele repartiu o pão, dizendo para os discípulos: o pau vai quebrar, mas aprenda comigo, descanse. Troca aí, meu irmão, se movimente um pouquinho, anda aí, troca aí o vinho. Fé para quem descansa. Enquanto a gente canta, se movimenta aí, em nome de Jesus. Fé de quem descansa, viu, rapaz? Fé de quem descansa. Aleluia. Pega o pão aí. Já que a gente repartiu o vinho, o cálice, se você repartiu o pão, dá só uma partidinha nele aí, para falar: foi assim que o meu mestre se revelava, ele repartiu o pão. É isso que nós queremos, Jesus, repartir a nossa vida uns com os outros, com o coração não de reis que têm poder para ser dominado, mas homens e mulheres que querem ser emancipados. Esse é o nosso coração. Coma do pão, o pão da vida, o pão que sustenta, em nome de Jesus. Amém, irmãos. E eu quis vestir essa camiseta aqui hoje para representar que nós vestimos o sangue derramado. Nós somos o povo chamado para vestir esse sangue derramado. Jesus derramou o seu sangue sobre nós, para que outras pessoas vejam em nossas vidas o nosso sangue derramado em favor delas. Amém? Então, ao beber o cálice da nova aliança, esse é o compromisso que a gente faz com Deus, de que nós vestiremos de fato
o sangue que ele derramou por nós. Que esse sangue não é em vão, porque outros verão o meu sangue derramado em favor deles. Amém? Então tome com consciência esse cálice, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos em paz. Graça e paz. Quem for da família, né, não tiver feito ainda a sua contribuição, depois vamos colocar aqui no telão, né, o Pix para você contribuir. Amém? Vamos em paz.